Diante da multidão, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho, dizendo: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o Mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Na bela lição de hoje, aprendemos com Emmanuel que toda a humanidade constitui a nossa família. Indo além, aprendemos no Espiritismo que toda a criação divina também corresponde à nossa família espiritual. Todos os seres humanos que habitam os diversos orbes do universo são filhos do mesmo Pai. Por isso, Emmanuel ensina, interpretando a passagem do Evangelho em que Jesus sobe ao monte para falar à multidão, demonstrando que nós aqui na Terra temos um dever de ajudar, de auxiliar, de instruir e de direcionar energias ao próximo, àqueles que compõem a sociedade que nos rodeia. Nessa página, aprendemos com Emmanuel que essa grande família universal deve exercer a fraternidade na sua maior pureza, compreendendo cada um os seus limites, as suas falhas e também as suas virtudes, a fim de que todos avancem conjuntamente na direção do Pai.
Emmanuel diz que muitos exploram o povo, exploram a ignorância, exploram de forma inescrupulosa as fraquezas da humanidade. E que isso faz parte deste planeta, mas que nós, cristãos, devemos ter um comportamento diferente. À medida que o Evangelho se estenda nos corações, o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação. Porque nós sabemos que os homens cultos, as pessoas de influência, intelectuais, dominam de fato as massas, por conta da sua intelectualidade, sua dominação. Porém, raramente a multidão tem encontrado grandes personalidades humanas, tratando-as da maneira que merecem. Muitos sobem ao poder, ao monte da autoridade, da fortuna e da inteligência, e humilham ou esquecem o povo. Inúmeros sacerdotes enriquecem-se de saber e buscam subjugar a população. Políticos astuciosos, esses que nós conhecemos profundamente aqui no Brasil, exploram as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados de condutores de homens envenenam a alma da população, arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, como se um pastor guiasse suas ovelhas ao matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade dessa função confundem o raciocínio da multidão. Administradores se utilizam do número da população para criar efeitos contrários ao progresso. Assim, em todos os tempos, vemos homens cultos, intelectuais ou poderosos subjugando os povos, ao invés de levá-los, de conduzi-los ao progresso. Utilizando-os como espantalhos para a massa popular. Porém, para a comunidade daqueles que aprendem o Evangelho, o padrão de Jesus deve brilhar, soberano. Vendo a multidão, o Mestre sobe a um monte e começa a ensinar. Por isso, temos que empenhar as nossas energias para a educação, ajudar o povo a pensar, a crescer, a aprimorar-se, auxiliar a todos que nos chegam, tanto quanto desejamos melhoria e prosperidade para nós próprios. Essa é a felicidade real e indiscutível. Milhares de criaturas se movimentam ao nosso redor, muitas em posição inferior à nossa. Pede Emmanuel, então, que estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade, simpatia, ajudando a todos sem impor qualquer condição. Finaliza então a página com uma frase muito bonita, dizendo que quando o cristão recita o Pai Nosso, reconhece ao mesmo tempo a paternidade de Deus, mas também a irmandade com a humanidade inteira. Por isso reflitamos. Chega de tanta divisão, de tantas brigas, apenas porque as pessoas têm um ponto de vista diverso do nosso. Reconheçamos-nos os nossos próximos, verdadeiros irmãos na caminhada terrena, sem julgá-los, sem condená-los, sem buscar anulá-los, apagá-los ao nosso bel prazer. Reconheçamo-nos em cada um, pela fraternidade universal, componentes de uma mesma família, que devem ajudar uns aos outros, a fim de que todos alcancem a perfeição. É certo que muitos serão rebeldes, maldosos, inferiores,
e não aceitarão nosso auxílio. Não devemos insistir, devemos orar à distância, aguardando o tempo certo para acolhê-los também nos braços do Criador. Reflitamos, portanto, sobre a mensagem de hoje, agradecendo ao Pai pela oportunidade da prática do bem. No auxílio ao próximo que nos chega, no trabalho, no convívio social, na família, recebendo cada um deles com o coração aberto para o exercício da fraternidade. Que a caridade seja a norma prioritária para nós, cristãos, que desejamos seguir o Mestre em todos os seus passos. E que Ele continue a observar-nos de longe e ao mesmo tempo tão perto dos nossos corações, exalando essas lições, esses aromas, esses perfumes celestiais que somente Ele, o Cristo, pode oferecer à terra. Graças damos a Ele e à sua mãezinha Santíssima, Maria, a fim de que prossiga com a sua tarefa redentora em nosso favor. Que assim seja.